Olá, está começando mais um programa Filosofando. Esse projeto é da UERN-TV, em parceria com o Departamento de Filosofia aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E o nosso programa de hoje trata sobre filosofia e violência. Existem várias formas de violência, seja física, verbal, e também existem alguns detalhes que diferenciam violência e criminalidade. Mas a gente vai saber primeiro o que as pessoas na rua pensam a respeito sobre esse assunto. Edvan, por que você acha que tem tanta violência hoje em dia? A impunidade, que gera essa violência toda, essa impunidade, que hoje o ser humano botou na cabeça que mata um hoje e não tem impunidade, ele mata por brincadeira. Ele sabe que amanhã está na rua, às vezes nem preso vai. Por que a senhora acha que tem tanta violência hoje em dia? Porque não tem segurança. A segurança é muito pouca. Como é que vai acabar? Nunca vai acabar. Eu não acredito que acabe. Alan, por que você acha que tem tanta violência hoje em dia? Eu acho que pela falta, de comprometimento dos poderes públicos em se empenhar e combater essa violência. Eu acho que além de investir na polícia, nessas coisas, também poderia investir em projetos que os jovens pudessem entrar para não precisar, entrar nesse meio da violência, essas coisas. Orientar melhor, já é muito orientado, mas mais ainda. E para falar sobre esse assunto tão comum no nosso dia a dia, Josailton Mendonça conversa com Linhares Neto. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Ceará, ele é doutor em História Social também pela Universidade Federal do Ceará, além da sua vasta experiência nas áreas com os seguintes temas: cidades, polícias e também as narrativas de crime na imprensa. Olá pessoal, estamos aqui agora com o professor Linhares, vai falar com a gente sobre o problema da violência. E como violência é um tema muito amplo, um tema muito vasto, você pode abordar sobre várias vertentes, por assim dizer, a gente pode combinar inicialmente, professor, com um pouco abordar um pouco do ponto de vista histórico, né? E você traria para a gente, comentaria um pouco para a gente, apresentaria para a gente como a questão da violência nessa perspectiva. Acho que para a gente começar a pensar a violência, a gente tem que pensar a partir de uma perspectiva histórica. Eu acho que isso dá para a gente entender bem como ela é pensada nas diversas sociedades, E a violência, ela, assim como o crime, ela tem a sua variação histórica, ela tem a sua variação social e cultural, Há várias formas de se perceber e se entender a violência a partir dessas três perspectivas que eu falei. A perspectiva, bom, aí agora tem um problema de saber essa diferenciação que você acabou de fazer entre criminalidade e violência. Acho que a gente pode começar fazendo essa relação ou essa distinção, porque aí foi aquilo que eu coloquei no início, quer dizer, nós temos violência sob várias perspectivas, quer dizer, o tema muito abrangente, mas a gente pode associar ou distinguir ou fazer essa relação entre criminalidade e violência. A violência ela é pensada a partir das sensibilidades, daquilo que a sociedade começa a taxar como violento. A criminalidade já seria o fenômeno de forma mais disseminada. Se a gente pensar a partir de uma perspectiva histórica, a questão da violência, e pegando alguns estudos que vêm fazendo esse trabalho de pensar a partir de uma perspectiva serial, quantitativa, desde a Idade Média até os nossos dias, vamos dizer assim, os franceses gostam muito de trabalhos nesse sentido. A sociedade medieval ela era muito mais violenta do que a nossa sociedade hoje. A partir da formação dos estados modernos, há toda uma organização, há todo um processo de burocratização do Estado, onde algumas instituições, como o poder jurídico,
a polícia, a organização das prisões, né, todo esse aparato do Estado e um próprio processo de disciplinamento das pessoas e isso vem acontecendo ao longo do tempo, não foi da noite para o dia que isso aconteceu, as pessoas passam a facultar ao Estado, né, o direito, o monopólio da violência, vamos dizer assim, né, por exemplo, durante a Idade Média as pessoas andavam armadas, as pessoas resolviam as suas querelas, seus problemas a partir das relações interpessoais mesmo, as pessoas chegavam e tinham seus duelos, né? E o Estado moderno, ele consegue organizar pensando dentro da organização do Estado moderno, né, europeu, vamos dizer assim, né, os primeiros Estados modernos. E você tem todo esse processo de burocratização e de um controle das pulsões, um controle da violência, né? Então existe uma relação entre poder, o exercício do poder e a violência. Sim. Sim. Esse é que é o ponto. Alguns autores, né, eu acho que o Norbert Elias, ele mostra muito bem isso nos seus trabalhos, né, a partir dessa perspectiva de pensar o controle do comportamento, né, e esse controle a partir das regras, né, da formação da sociedade de corte, depois a organização dos estados modernos, né, e esse controle, controle dessas pulsões, vamos dizer assim, tinha um interesse em tentar moldar comportamentos, deixar esses comportamentos mais dóceis e há também uma sensibilidade das pessoas, né? Quer dizer, a sociedade moderna hoje, cada vez mais, ela é intolerante à violência, né? E você tem vários tipos de violência que passam a ser, vamos dizer, conceitualizadas, né? Então, bom, agora veja bem. Então nós temos o Estado, o poder, né? Então existe a relação entre o exercício do poder pelo Estado e a violência. É assim que você está colocando, não é isso? Ok, mas aí o exercício do poder, não é, pelo Estado engendra um tipo de comportamento no indivíduo ou nos grupos. E esse tipo de comportamento é que é combatido e é isso que caracterizaria então como violência. Tem certos tipos de comportamento, de atitudes nos grupos, e geralmente eu estou tentando sintetizar para ver o que é que você pensa. E, bom, esse tipo de comportamento e de atitude no grupo que contraria certas determinações ou certas ordens oriundas do poder. Isso caracterizaria, então, uma violência institucional? Ou caracterizaria, digamos, o exercício do poder pelo Estado como origem da violência? Não sei se eu me fiz claro. Essa questão da violência, ela é muito tênue, né, daquilo que você considera violento e aquilo que você não considera violento, né? Muito bem. Isso parte de uma percepção da sociedade. Na medida que as pessoas começam a definir aquilo que é violento, deixa eu dar um exemplo mais claro. Em algumas sociedades, a violência ela aparece como um mecanismo de resolução de conflitos. Okay. Né? Em algumas comunidades agrárias, né, do norte da Itália, no século XVIII e XIX, você roubar uma cabra para saciar e matar para saciar a fome, isso não é considerado crime. Mas se você rouba como uma forma de ofender, né, o dono daquela cabra, ela pode utilizar da violência para resolver aquele conflito, né? Então, a questão, por exemplo, em algumas sociedades africanas, as garotas, as meninas, elas são mutiladas, né? É cortado o clítoris delas, tirado esse direito do prazer, que para nós é uma violência, mas para aquela sociedade aquilo não é taxado como violento, né? Pensando em uma sociedade ocidental, a partir da organização do Estado, você tem as pessoas. O que é que as pessoas fazem quando nos dias de hoje, quando você é ofendido, né? Alguém te bate, alguém comete algum delito contra você, você vai na delegacia, né? E a partir dali é instaurado um processo. Pelo menos deve ser assim, né? Então há formas, mecanismos em que há uma aceitação das pessoas, né, de que essas instituições possam mediar esses conflitos. Muito bem. A gente volta
a discutir isso no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, o Filosofando volta já.